estaria disponível para dar consulta ou não, se era exclusivamente aulas, professor, então, mas assim, eu gostei bastante, por isso que eu estou procurando você. Eu vou bem rapidinho resumindo aqui a minha história. Eu tenho um projeto de produção de camarão e peixe no Ceará. Que legal. Okay? E basicamente somos dois sócios, né? Um dos sócios é brasileiro, eu sou estrangeiro, mas assim é 50-50, e nós arrendamos aquela fazenda lá. Tá. Só que nós temos já desde o início combinado que nós poderíamos comprar essa fazenda. Então nós combinamos valores, né? Basicamente como uma escada. Cada ano que passa, né, os valores sobem em 500 mil, e atualmente está em 3,5 milhões de reais. Esse é o valor que foi combinado, e nós basicamente perdemos o primeiro ano, era para 3 milhões, por causa do projeto ser um startup, né, então a gente está ainda bem iniciante, e essa fazenda ela tem 70 hectares, ou 69 hectares, né, um pouco mais que isso. Ela é dividida em 5, 6 matrículas, e tem uma matrícula mãe, e depois tem aquelas que foram basicamente separadas, mas é um conjunto disso. O que eu gostaria, por isso que eu digo bem rápido, eu acho que não é uma coisa assim mega complexa, mas eu sou estrangeiro e eu assim, tenho sempre uma certa... E ganhou mais com o professor aqui, você ganhou um amigo aqui, viu? Que eu puder ajudar, ganhou um amigo. Se a gente tiver algum investimento que eu possa ajudar no direito imobiliário, com certeza eu ajudo, explico muito bem. Esse livro aqui se tornou o livro mais vendido do Brasil. É o meu livro de direito imobiliário. E eu fiquei feliz porque ano passado nós ganhamos um livro como o livro mais vendido, mais querido do Brasil em direito imobiliário. Né? Então, é importante, né? Eu já imaginei, eu já estava imaginando que eu estou com a pessoa certa. Que legal. Então, nós estamos em princípio, a ideia é a gente já executar essa compra e venda. O contrato em si, eu já tenho um primeiro draft, só que, obviamente, eu não sou especialista nessa área. Eu tenho, assim, ao redor da minha família aqui brasileira, tenho vários advogados, mas eu não gostaria de envolver eles, não. Eu sei. Esse aqui eu digo... a relação com família, na advocacia, na medicina, na contabilidade, é difícil, né? Até numa empresa, né? Você contrata um familiar, você precisa mandar ele embora, demiti-lo. Às vezes você fica segurando, a empresa falha por causa disso, né? Então, é difícil. É importante separar as coisas, né? É importante. Não, concordo. E ainda mais que você tem toda essa experiência, né? Então ajuda bastante. A minha preocupação é só que eu não quero fazer nenhum erro. Entendi. Eu já tenho o risco de erros, assim, a gente, tanto no nosso planejamento, da estrutura, da produção, nós percebemos bastante que nós tivemos dificuldades na produção, mas é uma questão bombeamento, água, disponibilidade, rações, etc., mas são questões operacionais. E eu acredito que nós estamos resolvendo esses problemas. Agora, a nossa produção ela se iniciou em fevereiro do ano passado, né? 2022, ainda não temos um ano completado. Já estamos faturando, etc., mas assim, ainda um pouco aquém disso que nós tínhamos planejado. Mas assim, indiferente disso, tanto meu sócio como eu, nós estamos bastante confiantes que nós estamos fazendo um projeto bom e que tenha bem estruturado, né? Tem tudo para dar certo. Exatamente. Já está dando, né? Já está dando, de fato, né? Não, está faturando, sim, mas eu gostaria muito que fosse mais, né, para a gente também reduzir todos os outros financiamentos que nós fizemos para isso. Agora, a minha preocupação é realmente não fazer um erro no sentido, primeiro, é no Ceará, tem as matrículas, ok, ali, quem é dono desse projeto, dessa fazenda hoje é um português que morava aqui no Brasil, mora hoje em Portugal e ainda tem a sua estrutura aqui no Brasil, mas está vendendo tudo. Essa fazenda dele foi iniciada, esse terreno, né, foi construído em 2003, em 2013 e 2004, produziram por um bom tempo, depois teve aqui no Camarão um problema, mas não só a nível daquela fazenda, mas no Brasil inteiro, mancha branca, que não é só no Brasil, mas na verdade no mundo inteiro. Mas tinha chegado aqui no país há 3, 4, 5 anos atrás, ou até mais, dependendo de qual que foi a região. E, bom, ele decidiu sair do país com todos os seus investimentos, então está pouco a pouco vendendo tudo que ele tem. Inclusive uma fazenda vizinha que ele vendeu para o produtor do coco, então está se desfazendo dessas coisas. Agora, para mim, a questão é só, tudo bem, eu já entendi,
quais são os documentos, etc. Mas ainda assim, eu acho que sempre posso correr o risco de esquecer alguma coisa. É importante. Então, por isso é que eu estou procurando um apoio. Conte comigo. Já tem um draft dessa compra. Né? Compra-venda é algo que eu acho que poderia enviar para você pós. Pode enviar sim. Eu sempre falo que a compra e venda, ainda mais nesses valores, né, é algo que não pode dar errado. Se der errado, é um prejuízo irreparável. Às vezes acaba com o negócio, acaba com a nossa estrutura financeira. Então, o que é importante fazer? Sempre fazer um pré-contrato. Tem um ditado que é apressado come cru, né? E é verdade, né? E na transação imobiliária, na compra e venda de imóveis, ainda mais falando de uma transação boa, grande, é importante fazer um contrato preliminar. O que é esse contrato preliminar? É um contrato de 2 folhas, mas vão ter cláusulas as mais importantes para amarrar o negócio. Depois que você assina esse contrato preliminar, as partes, vendedores e compradores, aí vai ser feito o due diligence. O due diligence é um levantamento, né? Levantamento para ver a idoneidade de quem está vendendo, do próprio imóvel, se existe algum bloqueio judicial, alguma coisa nesse sentido. O due diligence hoje é composto da certidão de propriedade atualizada, ou transcrição, ou matrícula. O due diligence ele é feito para verificar também questões de tributo em relação ao imóvel, IPTU, ITR, dívidas, né, de IPTU. Depois, no segundo momento, nós vamos pesquisar, o primeiro documento, certidão de propriedade atualizada, para ver se tem algum gravame nessa matrícula. Segunda pesquisa é a certidão negativa de débitos tributários. Se é rural, ITR, se é urbano, IPTU. Depois dessa pesquisa, nós vamos pesquisar já as pessoas envolvidas, aí o vendedor. Aí nós vamos pesquisar o quê? Certidões do distribuidor civil da esfera estadual e da esfera federal, porque aqui no Brasil nós temos a justiça estadual e a justiça federal, são justiças diferentes, né? Então é importante fazer a pesquisa do estadual e do federal. Nós vamos fazer a parte civil e também a parte criminal, né? Criminal também é muito importante. Acabou? Não, aí falta o quê? Que é muito importante aqui no Brasil, é a certidão trabalhista. 2 certidões. Certidão de execuções trabalhistas e certidões de ações trabalhistas. Porque o Brasil é cheio de pegadinhas essas certidões, né? Nós tivemos uma lei que era os atos concentrados na matrícula do imóvel. Era para uma certidão ser eficaz. Linda lei, na prática não aconteceu. Ninguém fez nada para acontecer. Então nós temos ainda na transação imobiliária solicitar várias certidões para proteger o negócio. Vamos fazer um checklist. Então, certidão do distribuidor civil, que é chamada de certidão de matrícula ou de propriedade, que é a primeira. 2, certidão negativa de débitos municipais, estaduais e federais. Impostos, não? Impostos, normalmente ITR ou IPTU. Depois, vamos pesquisar as pessoas. O vendedor. Nós vamos pesquisar em relação ao vendedor ou seus sócios, né? Seja viúvo, meeiro. Nós vamos pesquisar o quê? Certidão do distribuidor civil, da esfera estadual, da esfera federal. Depois nós vamos pesquisar, também muito importante, a criminal. Esfera estadual também e a esfera federal. Aí já chegamos na fase mais final. Vamos pesquisar as trabalhistas. Aqui no Brasil, para a gente não cair em pegadinha, são 2 certidões. Certidões de ações trabalhistas, para ver se tem ação trabalhista em andamento. E certidões de execuções trabalhistas, para ver se tem alguma ação trabalhista após a sentença. Porque o sistema aqui no Brasil ele é falho. Se você solicita uma ou outra, você não acha que está tudo bem. E não está, né? Já tem uma ação executando bem, penhorando, leilão. Depois disso, o que é importante fazer também? Aí você pode fazer um algo a mais, que aí é Serasa, SPC, só para ver se tem alguma coisa, mas é uma pesquisa mais rápida, mais comercial, mas também ajuda na transação imobiliária. Na justiça eleitoral, para ver se a pessoa também ficou alguma coisa pendente, que é uma pesquisa mais simples. Qualquer situação que você precisar de algum link, alguma coisa, você me avisa, eu mando para você, para te ajudar, tá? Perfeito. Eu acho que eu já estou bastante avançado nesse ponto. Que legal, né? que legal. Só que não atualizei isso ainda. Então, quando nós fizemos isso no ano passado, o que a gente tem? Quando você comentou do pré-contrato, que eu tinha isso foi a primeira coisa que eu percebi em um dos seus áudios.
desculpa, um dos vídeos que você teve, né, eu sempre tenho esse pré-contrato. A primeira coisa que eu pensei, bom, o que nós fizemos? Nós atrelamos esse valor da compra ao nosso contrato do arrendamento. Né? O arrendamento tem a base do arrendamento, que a gente paga todo mês, etc. O ajuste anual na base dos próximos 8 a 10 anos. E, além disso, temos um componente que fala simplesmente da possibilidade de compra do terreno e, além disso, dos valores. Então, nós colocamos valores, nós definimos valores para essa compra. Se isso é um pré-contrato ou não, eu não sei. Mas, do outro lado, nós colocamos isso em papel. Na verdade, essa cláusula foi parar dentro do contrato de locação, de arrendamento, exatamente, né? Exatamente. E ainda mais que nós temos como é que se diz, o direito de preferência, né? First refusal, né? Não sei o português agora não me lembro, mas o direito de compra, né? Primeiro. Isso. E inclusive, se a gente não aceitar e o pessoal simplesmente vender para outro, ainda temos o direito de receber todos os investimentos de volta. Mas não, a gente não quer chegar a esse ponto, né? A ideia é simplesmente executar, fazer o que a gente precisa fazer, comprar essa fazenda. Só que tem um pequeno detalhe, nós não vamos pagar em cash, porque não temos. Entendi. Nós investimos agora na fazenda em si, na expansão dela, criamos... A estrutura, né? Exatamente, dentro dessa estrutura. E o vendedor está ciente disso, ele só está pedindo, então, se você não faz em cash, eu quero uma entrada, né, que é um valor de 10% do valor, mais ou menos 300 mil. É uma coisa, o segundo que ele quer é garantias. Né, que nós vamos dar garantias reais para ele, onde é que eu uso um apartamento, por exemplo, que eu tenho em São Paulo, como uma garantia em troca para inscrição. Tá. Então é uma coisa assim que está um pouco, aí fica algo que eu não tenho esse conhecimento, eu não sei, então faço passo essa escritura, não, eu não vou passar a escritura. Não vai. Na verdade, um direito, né? Na verdade, o ideal é fazer... Essa cláusula, ela não serve como contrato preliminar. Então, o que é importante fazer? Faz um contrato preliminar para amarrar o negócio. Vamos fazer assim, ó, vou te dar um apartamento em garantia, vou te dar 10% de entrada, vou pagar as parcelas todo dia 15, dia 20, as parcelas o valor é X, tem acréscimo ou não tem. Nesse tipo de negócio é muito comum, para não te apertar, você fazer... O que você pode fazer? É muito comum isso. Eu fiz um contrato semana passada, inclusive, sobre isso. Você pode incluir 2 parcelas a mais, porque às vezes o vendedor ele quer uma atualização. Se você colocar essa atualização em cima das parcelas, fica pesado. Você está investindo no negócio agora. Então a opção que você tem para não perder o negócio é criar 2 parcelas a mais, uma parcela a mais. É uma parcela a mais referente à atualização dos valores. Então isso dá para fazer no pré-contrato. O pré-contrato, o que a gente pode fazer? No segundo momento aprovado, já pode partir para o instrumento público. Uma escritura pública feita pelo advogado da minuta, porque aí não tem erro, né? Ele está dentro do caso. E aí, feita essa escritura pública com a ajuda do tabelião de notas, você consegue fazer o compromisso de compra e venda. Talvez até uma cláusula resolutiva, ou seja, já está no seu nome, mas você tem que pagar. Entendeu? Então, se for possível, no caso, a parte contrária aceitar o vendedor a cláusula resolutiva, é melhor ainda, porque já passa a ser de vocês a fazenda. Legal. Se pagar, é só da baixa. Muito bom. Isso aqui seria ótimo. Agora, obviamente, o vendedor, ele é uma pessoa que certamente... Bom de negócio. Meu sócio fala que aquilo é muito complicado. Eu não acho, porque ele só pensa igual como você, qualquer um ia pensar, né? Eu te dou minha fazenda e qual é a garantia que eu tenho, né? Então, tem que ser uma coisa que vai sendo de um momento para o outro, quando é que a gente tem essas trocas imediatas. Se ele aceitasse, explicando muito bem para ele, se ele aceitar a compra e venda com cláusula resolutiva, é bom para todo mundo, porque ele não fica mais com aquela obrigação. O imóvel é de vocês que vão declarar imposto de renda. No pagamento, na quitação, vocês vão dar baixa no cartório. Agora, se ele ou às vezes ele tem um jurídico, né, que talvez, não, assim não é bom, aí faz compromisso compra e venda. Porque o compromisso compra e venda também você consegue passar para o nome de vocês ao final, após a quitação plena. Tá, ok. Como é que a gente poderia avançar com isso? Eu digo, a única coisa que eu tenho hoje é o vendedor tem um advogado que mandou um draft, né? Só esse draft ali que foi uma ideia um pouquinho alterada, diferente, não alterada, mas diferente,
porque a ideia era que nós íamos usar essa fazenda, dar a garantia e procurar financiamento de imediato. Se dá certo, a gente executa, paga ele. Se não dá certo, paga ele parcelado. Devolve a fazenda em 1 ano. Entendi. Só que eu achei isso muito abstrato, né? Muito e arriscado, né? É arriscado porque exatamente. A minha ideia é simplesmente a gente executa essa compra, a gente dá as garantias, faz esse projeto, faz 4 parcelas anuais ou talvez uma adicional que você disse para dar uma correção nas parcelas. A correção, exato. E inclui essa cláusula que você tinha comentado aqui da resolutiva, se possível. Se são 2 coisas diferentes, eu não sei, mas assim, seria o ideal. Como é que funcionaria as garantias? As garantias que a gente está considerando na verdade, são 2 apartamentos. Um apartamento aqui no Brasil, o outro lá no exterior. Tá. Que também não é um problema no exterior, porque eu já, inclusive na Alemanha, onde é que eu consigo simplesmente fazer uma entrada na escritura, onde é que o vendedor simplesmente bloqueia o apartamento. Né? Na Alemanha é diferente, você tem 3, a gente fala departamentos, né, na sua escritura. Na primeira tem o proprietário, na segunda, onde é que são todas os bloqueios, gravames, né? Limitações. Né? Limitações. E na terceira, tudo que está relacionado aos financiamentos. Então, se um banco tem um financiamento, tudo entra hipotecado, entra no terceiro departamento. Mas só uma vez que você coloca no segundo departamento a sua limitação, estão dizendo, então o apartamento tem 500 mil euros, sei lá, 200 mil euros eu vou passar para o indivíduo A, B ou C. Então, obviamente, a garantia, ela segue como é que se diz, assim, a sequência. A sequência. Só que, assim, uma vez que está dentro, ninguém consegue vender sem autorização de todos que estão envolvidos. Então, naquele apartamento na Alemanha, eu já tenho hoje 2 entradas. Uma é de um banco, que é um valor bem pequeno. A outra é que eu dei para um meu cunhado, né, porque eu comprei outra casa, onde é que ele fez um financiamento na Alemanha, já que eu não moro lá mais, então ele fez para mim. Eu falei para ele, olha, tudo bem, eu vou te dar uma garantia adicional com essa escritura, e o restante eu passaria basicamente para o vendedor. No princípio, eu já expliquei para o vendedor, ele disse, ok, né, em termos, vamos ver, né, se está ok ou não. Mas isso é aquela coisa lá, e o apartamento aqui no Brasil está 100% quitado, então basicamente eu usaria ele e eu não sei como é que funciona isso, eu passo isso para ele, ele tem também essa mesma, o bloqueio na escritura, algo assim. Na verdade, no Brasil nós temos, em relação a essas transações, 2 garantias, a pessoal e a garantia que é real. A pessoal é alguém que fala assim, se ele não pagar, eu pago, um avalista. O CPF dessa pessoa, ele ou ela, seria a garantia. É muito utilizada no Brasil. Ele, por ser português, talvez um pouquinho mais conservador, ele vai querer uma garantia real. Ele vai querer um apartamento, uma casa. Então, o que a gente vai ter que fazer? Menciona isso nesse contrato, nesse compromisso de compra e venda, e aí eu consigo fazer a averbação nesse imóvel aqui no Brasil, porque a averbação, se é um advogada que não é da área, ele nem sabe que dá para fazer isso, mas aí você dá como garantia, mas vende para terceiro no dia seguinte, entendeu? Certo. Então, se ele tiver um conhecimento básico, ou alguém que realmente entende, gosta do assunto, que não esteja enrolando ele, esse advogado, essa advogada vai pedir isso, a averbação do imóvel, objeto da garantia. Por quê? Porque aí ele não consegue vender para ninguém, vai dificultar essa transação. Então, deve ser a mesma coisa que eu comentei que existe na Alemanha. Mesma coisa. Os termos são diferentes, mas agora, em relação à Alemanha, a gente consegue fazer o quê? Esse mesmo contrato a gente consegue averbar no consulado também. Existe uma tramitação que dá mais segurança para ele se ele quiser, se ele exigir, entendeu? Se não exigir, tudo bem, mas se exigir, dá para fazer também. Que eu fiz, eu estava na Alemanha agora no mês passado, né? Então passando lá o Natal com os meus pais, mas eu também fui para um juiz local daquela região e eu já defini preparei um papel onde eu coloquei justamente um valor para aquela pessoa, para o vendedor desse terreno. Tá.
Em princípio, já está averbado oficialmente com carimbo. Ótimo, eu só então... preciso mandar isso para o cartório, que é um cartório... Quando a gente fala de cartório, o cartório é público, né? Eu não sei, aqui no Brasil também, eu fico sempre em dúvida se aqui no Brasil funciona assim, os cartórios são delegações do Tribunal de Justiça. Então, quem comanda os cartórios, na verdade, é o poder público. Então, ele é público. Sim. Só que tem alguém que passou no concurso público, de forma vitalícia, praticamente, né? Ele assume o cargo e fica ali, mas é público. Tanto okay. Então, ali tem um indivíduo que vira o oficial do cartório. Exatamente. E lá é o governo que continua sendo proprietário desse cartório. Então, entendi. Ele está na frente, não é que um indivíduo, uma pessoa física assume isso, né? Então, mas bom, a gente está falando basicamente as mesmas estruturas, né? Comparáveis. E eu preciso só enviar esse documento para lá. 2 semanas depois já foi feito essa averbação e acabou. Fica lá dentro do livro confirmado. A questão é só muito mais aqui. Eu não faço ideia quanto tempo demora, mas também não deve ser... Não, na verdade, se tiver o compromisso, compra e venda bem feito, bem elaborado com os requisitos, né? Conferido direitinho, normalmente você consegue fazer em 30 dias, no máximo, hein? Acho que eu já cheguei a fazer em 7 dias, 5 dias. Entendi. Se precisar, se você quiser, eu também me coloco à disposição o escritório para ajudar nesse sentido, tá? De cuidar toda essa transação aí. Não só refazer o due diligence, se você achar importante para ter mais segurança, como também cuidar dessa parte contratual e transmissão, tá? Certo. Ok. Não, eu acho importante a gente fazer isso de uma forma assim, bem segura. E eu me sinto realmente... Conta comigo. Posso ajudar como advogado ou como conselheiro. A intenção é ajudar, tá bom? Já é o que eu falei, ganhou um amigo aqui, com muito carinho. Professor, como é que a gente poderia avançar com isso? Eu acho que você vai precisar fazer uma proposta para mim, acredito, né? O que você pode fazer para eu poder te ajudar? Manda para mim, pode mandar pelo WhatsApp do escritório, porque a secretária Sara, ela vê. Manda a matrícula, porque eu consigo, no meu sistema, como eu sou conselheiro da Arisp, eu consigo acessar na matrícula, eu consigo pedir uma vintenária. Você não vai gastar nada, eu faço isso para te ajudar. E aí eu posso fazer algum apontamento, falar, olha, eu não faria, eu faria, né? Eu sou muito sincero, eu quero o seu bem, eu gosto muito do que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço e sou muito respeitoso com as pessoas que me procuram. Então, se eu ver, achar alguma coisa, eu já te falo. Se não achar nada, eu falo, olha, dá para fazer, o orçamento é tanto, se você concordar, te dá andamento, tá? Ok. Eu imagino que os orçamentos não são aquela coisa que assusta. Não, né? Eu falo que eu sou muito conhecido na área, tudo, mas eu também sou conhecido por ser justo, ser correto. Eu não uso minha fama, né, de bom profissional para cobrar muito. Não, é o valor justo, é o valor da hora técnica de trabalho, não tem nada... Eu não confundo as coisas, não. Pelo contrário, eu quero mais que um cliente, quero ganhar um amigo. Para mim é importante um amigo, amiga. Tá, perfeito. Não, ótimo, então podemos combinar isso. Eu vou juntar aqui. Tá bom, manda para ela. Tá? Então, as coisas que eu tenho aqui, obviamente eu não tenho essa certidão atualizada, mas é algo que certamente não é nada complicado para conseguir, né? O online e tudo. Acredito até, inclusive, que pode ser, não? Pode solicitar na hora. Tem um site que é Cartório 24 horas. Tem outro site também que acho que é até melhor para você. É www.registradores. Se você digitar no Google, site registradores, já aparece o link direto. Ok. Tá? Mas se quiser, eu também levanto para você. Também não cobro nada e mando para você, tá bom? Não, tudo bem. Eu acho que a gente pode já avançar um pouco. Eu acredito que você deve estar muito procurado, né? Então, por isso também, se pensar que... acredito que você realmente tem uma agenda bastante ampla e cheia. Quanto tempo você acha que a gente precisaria para esse... Você me dando ok, eu acredito que em 5 dias eu vou te entregar a escritura pública pronta, né? Na verdade, a minuta. Aí você deu ok, vamos fazer a leitura, a conferência. Eu acredito que vamos dar entrada no cartório, para o cartório, o tabelião executar a escritura, algo em torno de 10 dias. De 5 a 10 dias. Aí vai para registro. Para fazer a verbação, o registro dependendo. 30 dias, né, eventualmente. Mais uns 20 dias. Ok. Então a gente está falando em alguma coisa lá nos meados de fevereiro, até poderia eventualmente no final de fevereiro. Né? Isso mesmo. Podemos conseguir isso, perfeito.
aqui é um salão que tem movimento aqui, então só aviso já, né? Mas eu estou olhando para lá e para cá. Fica tranquilo, não tem problema. E a hora que você vir em São Paulo, vem tomar um café comigo, vou ficar muito feliz, vem conhecer aqui. Perfeito. Mas você fica onde? Eu atuo no Brasil todo. Eu fui esse ano agora, eu fui para Rio Grande do Norte, também fazer uma regularização de uma fazenda. Voltei já estou em São Paulo. Eu moro em São Paulo, direto, né? Que então legal. A gente só veio aqui para Florianópolis, porque parte da família está por aqui. Então, mas perfeito. Vamos fazer isso que você sugeriu, assim, eu anotei que você comentou. Tá bom. Eu vou levantar essas informações todas, juntar, envio para você, talvez não vai ser hoje, até amanhã eu faço isso. Tá bom, fica tranquilo, faz no seu tempo. A gente continua conversando no WhatsApp ali, com a Sara, dependendo... Ótimo, independente de qualquer coisa, ganha um amigo aqui, quero o teu bem, tá bom? Então muito bom, eu já fico muito feliz. Muito obrigado ali pela sua atenção. E importante é que eu simplesmente, como você disse, né, não pise tendo um amigo. Né, tem que ser feito com carinho, com respeito, né? A gente tem que se ajudar. E me fala uma coisa, agora uma dúvida minha. E a Alemanha, boa de viver? Você está estranhando muito? Você acha o Brasil mais gostoso de viver? Tem a questão da segurança, né? Cultura diferente. Mas você gosta mais do Brasil ou da Alemanha para viver? Olha, assim, eu acho assim, pelo que eu vejo aqui, talvez a pergunta seria melhor Florianópolis e São Paulo. Eu estou gostando cada vez mais aqui. São Paulo é muito bom. Alemanha, eu acho que não dá para comparar os dois países. São culturas diferentes, né? E também desenvolvimentos diferentes, talvez, né? Dependendo para onde é que você olhar. Né? Naquela região que eu fico com a fazenda lá em cima, a gente ainda está diferente de São Paulo. Né? O desenvolvimento ainda não está tão avançado lá, né? Mas eu gosto tanto de lá como aqui. Tem outra coisa, o Brasil tem uma grande vantagem, que é o calor, que é a temperatura, e o outro é as pessoas, né? Eu acho que é uma coisa assim que os dois combinados ajudam muito em gostar do país, seriamente. É muito bom, então, que bom. Agora já são 12 anos que eu moro aqui no país, né? E eu não pretendo sair, eu estou tentando muito mais trazer os meus pais para cá, né? Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo, sim. Aí vocês fazem o chucrute, né? O chucrute. Aqui na região daqui do Santa Catarina, lá próximo de Blumenau, Pomerode. Então, lá, não vai sentir muita falta, não. A cerveja. Mas em São Paulo também dá. Tem de tudo, né? Se você viu ali aquele em Santa Amaro, aqui, o Mercadão abriu, agora vi. Chama. Muito legal. Local, quando eu mudei para o Brasil, para São Paulo, o pessoal falou, se você precisar de alguma coisa da Alemanha, vai para lá. Então, eu fui para lá, não fiquei assim, fiquei um pouco decepcionado, porque só não tinha muita coisa, mas tinha algumas. Né? E aquela região tem bastante estrangeiro lá. Né? Tem bastante. São Paulo, na verdade, é diferente do Brasil todo, né? É um estado que tem tudo para todos, toda hora, né? Você quer comer alguma coisa, 3 horas da manhã tem, é muito interessante, né? A cidade em si, né? A cidade, ela cumpre o que? A Holanda, a Bélgica, a parte da Alemanha, da França, tudo em um só. É um país, né? É um país. É o coração do Brasil, né? No termos financeiros, né? As únicas coisas que me preocupam agora é o que aconteceu ontem, né? E assim, chato, muito triste, né? Mas acho que também não vai passar disso, não. Foi uma avacalhada, acho que vai acontecer em nada, que é ruim, né? Mas acho que não vai passar disso, não. Acho que parou ali. Acho que foi um escândalo mesmo que fizeram. Não, mas assim, uma coisa que é insegurança, né? Insegurança jurídica. Como é que você vê isso? Assim, isso é horrível, né? Porque você vê o Supremo, que é a nossa alta corte em termos de justiça. Poxa, quanto tempo vai ficar parado o Supremo? Né? Então já é lento, já é atrasado as coisas. Ainda quanto tempo para recuperar, para voltar? Então, é um prejuízo financeiro, um prejuízo cultural, um prejuízo de imagem fora também do Brasil, né? É muito triste. As pessoas que fizeram isso não pensaram, né? As consequências para todos, né? Agora, na minha parte familiar, tem pessoal que trabalha para o governo na parte da AGU. O pessoal fala que STF, AGU, tanto o outro estão passando parte constitucional, né? Então estão executando coisas que não estão dentro da Constituição, e isso me preocupa um pouco se realmente tem essa liberdade, né? A lei sendo um pouco esticada ali para os lados, esquerda e direita. Eu não sei quanto isso se aplica na parte real, né? O real estate, o rural. E eu sempre falo, né? Eu acho muito triste isso. O brasileiro começou a levar a política como um time de futebol, paixão, né?
sou de um lado, eu sou do outro. Isso é perigoso, porque a gente não tem que ser de lado nenhum, a gente tem que ser a favor de um país melhor, né? Uma estrutura, economia, saúde, segurança. Então, mas eu acho que é uma fase que vai passar, uma fase ruim, mas eu acho que as pessoas vão aprender que não é torcer para o político, é torcer para o Brasil, para o país, né? Com certeza. Eu acho que vai parar aí, acho que, tomara, né? Acho que não vai acontecer nada pior, não. A gente só sabe que foi até hoje, né? Qualquer coisa eu estou aqui, tá? Então manda assim e ganha um amigo aqui. E vem tomar café comigo. Muito obrigado ali pelo seu tempo e vamos conversando. Vamos sim. Tchau, fica com Deus. Tchau. Muito obrigado. Um abração. Tchau.